A paz a você que está me assistindo. Hoje eu quero trazer para você um pouco de uma experiência que eu tive logo no início da minha conversão e que foi um diferencial, um divisor de águas na minha vida. É claro que a conversão, quando eu conheci a Cristo, isso foi o que iniciou toda a mudança, mas depois que eu aceitei a Cristo, o que mudou realmente a minha vida espiritual foi eu ter entendido um princípio que está em Provérbios. Então eu gostaria de deixar nesse vídeo aqui, primeiro, o texto de Provérbios e depois a experiência que eu tive. Quero começar agora pela experiência. Logo que eu me converti, para vocês que não conhecem a minha história, desde o começo, desde a minha infância até a minha juventude, lá com os 17 anos, eu sempre fui muito ruim de escola. Eu passava todos os anos de recuperação e aos 17 anos, creio eu, 16, 17 anos, eu parei de estudar. Só depois que eu voltei e concluí os estudos. E nessa época que eu parei de estudar, eu parei porque eu não tinha muita afinidade com conhecimento. Desde pequenininho eu não me dava bem nas escolas. Aí aconteceu que eu fui evangelizado, eu cheguei na igreja e de repente, do nada, Deus brotou em mim um desejo muito grande por estudos. E eu passei a ter um desejo muito grande, muito forte mesmo de ler a Bíblia. Eu nunca fui leitor de nada. E de repente me veio um desejo tão grande de conhecer a Bíblia, saber o que é que Deus fala sobre a vida. E eu tinha muitos conflitos naquela época, uma dificuldade de conviver com as pessoas, de viver essa realidade. Então isso caiu para mim de uma forma perfeita, encaixou com aquilo que eu ansiava no meu coração. E eu lembro que eu li a Bíblia como quem come arroz e feijão. Era a Bíblia de manhã, no almoço, na janta, à noite, nas madrugadas. Aquele desejo de Deus, muita oração, muito jejum, muita leitura bíblica, principalmente leitura bíblica, bastante mesmo. E eu lembro que com poucos meses eu cheguei para o meu pastor e eu disse para ele que eu gostaria de começar um curso de teologia. Já que eu tinha tanto desejo de conhecer, eu entendi que o caminho mais fácil para alcançar o conhecimento das coisas que eu tinha dúvida e que eu gostaria de descobrir seria então fazendo um curso de teologia. Só que eu me decepcionei um pouco, porque a orientação que eu recebi dele, e graças a Deus eu recebi essa orientação, foi que eu esperasse mais tempo, participasse mais dos cultos, da escola bíblica e amadurecesse mais para começar um curso de teologia, o que foi um conselho excelente. E para confortar meu coração, que estava totalmente frustrado naquele momento, e é claro que era visível a ele essa frustração minha, ele me aconselhou que eu lesse Provérbios. Deus começou a responder esses anseios, essas dúvidas, esses dilemas que eu tinha na minha mente. Para quem não conhece o livro de Provérbios, então eu aconselho, pare tudo e comece a ler Provérbios. Porque a proposta de Provérbios é exatamente essa, é trazer conhecimento àqueles que desejam. Se a pessoa tem conhecimento, crescerá ainda mais. E se ela não tem, ela irá adquirir. Essa que é a promessa inicial de Provérbios. Quando eu li isso no início da minha leitura, eu lembro até hoje, para você ver como que a experiência foi muito forte com esse livro. Eu lembro até hoje que meu coração palpitava. Eu estendia madrugada afora, acordado, só para meditar nas páginas de Provérbios. E eu pedia muito, fazia campanha de jejum e oração para que Deus abrisse a minha mente para conseguir compreender. Quem não sabe, o livro de Provérbios foi escrito por Salomão, de todos os homens nascidos de mulher, ou seja, todos que existem na face da terra, homem e mulher, Deus deu a ele um conhecimento que ele não deu a mais ninguém. É claro que se a gente comparar Salomão com uma pessoa da nossa época agora, devido à influência de mídia, de internet e acesso à informação, muitas pessoas hoje têm muita mais informação do que Salomão teve na sua época. Só que a comparação não é por esse ângulo. A comparação, creio eu, é que a capacidade de Salomão de absorver conhecimento, ela foi dada só a ele de uma forma que Deus dá às demais pessoas, mas não dessa forma. Como assim? Creio eu que Deus deu um conhecimento a Salomão que ele não deu a mais ninguém. E eu entendo que esse conhecimento que Salomão recebeu não são só essas informações que hoje nós sabemos por intermédio da ciência, mas Salomão tinha uma capacidade de, por exemplo, algum de nós olharia um assunto e talvez tivesse que olhar 1, 2, 3, 4, 10 vezes um assunto
para que na 11ª vez a nossa mente se abrisse e a gente conseguisse entender como que funciona aquela determinada coisa. Já com Salomão não. Eu entendo que Salomão olhava uma situação, Deus dava o entendimento a ele e ele conseguia entender aquilo de primeira. Então, com essa capacidade que ele possuía de ter, vamos dizer assim, ter olhos sem escamas, a mente aberta, o discernimento aflorado, ele conseguia então olhar as situações e ter sempre a melhor resposta, o melhor entendimento. Com isso ele alcançou um patamar de um dos melhores líderes e rei de sua geração até os dias de hoje. É claro que no final da sua vida ele se corrompeu, infelizmente, mas tirando essa parte que não é o que eu quero falar agora, destacar, ele foi não só um excelente líder, um excelente rei, como ele foi um instrumento poderoso de Deus para escrever conhecimento a nós hoje. E quando eu fiquei sabendo de toda essa experiência de Salomão, eu falei, eu quero aprender com esse homem. Quando eu cheguei no capítulo 2 do livro de Provérbios, eu fiquei maravilhado. Vamos dizer assim, o capítulo 2 é tipo um voto que a pessoa faz com Deus. É claro que muitas pessoas podem ler isso aqui e não entenderem isso, mas é um voto, porque aqui diz o seguinte, filho meu, se, olha a proposta, olha o voto, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares, reforçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Me chama a atenção essa passagem, é que ele diz, se você alçar a sua voz, reforçar a sua voz por conhecimento, se você aceitar a minha sugestão, se você buscar o conhecimento como os homens buscam o ouro, se vocês buscarem a sabedoria como os homens buscam a prata, como quem busca tesouros escondidos, quer dizer que o segredo do conhecimento não é ser inteligente. Deixa eu diferir, existe uma diferença entre quem tem conhecimento entre aquele que tem sabedoria. E a proposta do livro de Provérbios é principalmente oferecer sabedoria. Então, e eu entendi nesse momento que para se ter sabedoria, conhecimento da verdade, não era necessário ser inteligente, coisa que eu não julgava ser. Era necessário pedir. A comparação que Salomão faz aqui é, se nós desejarmos a sabedoria como os homens buscam dinheiro, o tesouro, ouro, prata, o segredo para se ter sabedoria aqui é querer a sabedoria como os homens querem o ouro, a prata, coisas preciosas. Esse que é o grande segredo. Quando eu li essa passagem, eu lembro que eu deixei a Bíblia de lado, eu parei ali e eu fiquei meditando horas e horas e conversando com o Espírito Santo, tentando entender. Quer dizer que o segredo da sabedoria é o simples fato de pedir. E quem não tem sabedoria, não tem entendimento, não tem, porque não pede. Quando descobri isso, eu fiquei de boca aberta. Eu parei ali a minha leitura da Bíblia, foi informação demais para mim, eu deixei de lado a Bíblia e eu me pus a orar. Foi uma das primeiras experiências que eu tive onde Deus, além de revelar tamanho conhecimento para mim, também me deu uma visão esse dia. E eu gostaria também de compartilhar essa visão, para de alguma forma edificar você que está me assistindo. Eu lembro que na minha visão, eu estava em pé, do lado de um ser, era um ser de luz. E eu estava parado do lado dele e nós estávamos de frente com um cômodo muito grande. E dentro desse cômodo, dessa sala,
havia muita bagunça, um monte de destroços, um monte de coisa jogada ali, um monte de lixo. E nessa visão, a regra que esse ser iluminado me mostrava era a seguinte: ele permitia que uma pessoa por vez chegasse à frente desse cômodo, junto com nós, as demais ficavam na fila para trás, e ele jogava essas 100 moedas de ouro na mão dele, em todo o cômodo. E ele dizia para a pessoa: entre, fique o tempo que você quiser. Você pode ficar o tempo que for e pode voltar com quantas moedas você decidir voltar. Ou seja, podia ficar o tempo que quisesse, guarde isso. Podia ficar o tempo que quisesse e podia voltar com a quantidade que quisesse de moedas de ouro. Me chamou a atenção é que ele fez isso com o primeiro. O primeiro saiu com as 100 moedas de ouro depois de muito tempo mesmo. Quando foi o segundo, ele pegou mais 100 moedas de ouro, jogou naquele cômodo e falou: agora é a sua vez. E ele fez isso com todas as pessoas naquela fila. Eu não cheguei a ver o fim daquela fila, mas me chamou a atenção e foi revelação suficiente, algo que ele queria me ensinar. Que todas as pessoas daquela fila, gastando 1 hora, 2, um dia, uma semana, elas ficavam naquele cômodo até sair com 100 moedas de ouro. Eu não vi uma pessoa sequer tendo 99 moedas em suas mãos pensar assim: tudo bem, eu já tenho 99, deixa uma para lá. Eu não encontrei essa pessoa. Todos eles fizeram questão de sair de lá com as 100 moedas de ouro. Quando eu vi aquilo lá, eu voltei da visão e o Espírito Santo começou a falar no meu coração. E eu entendi o que diz Provérbios 2. Se nós desejarmos o conhecimento, se nós quisermos a sabedoria como os homens querem o ouro, como os homens querem as riquezas dessa terra, se a gente buscar as coisas espirituais como os homens buscam os bens materiais, então nós vamos ter a sabedoria de Deus. O grande segredo para se ter sabedoria não consiste em inteligência, não consiste em uma boa escola. Tudo isso ajuda. Mas o grande segredo da sabedoria, por mais simples que seja isso, consiste no simples fato da pessoa desejar ter conhecimento, ter sabedoria. Só isso, mais nada. Acredite se quiser. Jesus falou assim: porque o Pai dá conhecimento e Ele dá livremente. Ou seja, se tem um pedido que agrada o coração de Deus, é quando a pessoa chega diante de Deus e diz: Senhor, eu quero ter conhecimento, eu quero compreender as coisas dessa vida, eu quero compreender a sua palavra. Se a pessoa fizer essa oração e houver sinceridade, desejo no coração dela, pronto, a pessoa vai adquirir conhecimento. Deus vai abrir a mente dela, vai dar discernimento, sabedoria, e ela vai conseguir enxergar a vida. É o grande segredo de Provérbios. É o voto que eu fiz. Com relação ao estudo bíblico, eu gostaria de compartilhar uma experiência que eu tive na época que eu estudava curso preparatório para concurso público. Na época eu só trabalhava, eu estava no começo do namoro, eu estava no início do meu namoro com a minha atual esposa, e eu decidi naquela época, todos os dias, chegar do trabalho às 5 horas que eu chegava, 5h30 no máximo, e passar ali 4, 5 horas estudando para concurso público. Então eu estudava ali direito, matemática, português, conhecimentos gerais, né? E muitas vezes, ou seja, quase sempre, eu deixava de namorar para passar o final de semana estudando essas coisas. E me chama a atenção que quando eu separava esse tempo para estudar para o concurso público, as pessoas chegavam em mim, batiam no ombro e diziam assim: parabéns, que exemplo de disciplina, de dedicação, de alguém que quer realmente alcançar um objetivo. Agora me chama a atenção que quando eu separava esse mesmo tempo para estudar a Bíblia, me isolar um pouco, estudar a Bíblia, meditar nas coisas espirituais, aí o efeito não era o mesmo. Eu era chamado para as pessoas de fanático, de radical, de alguém que é fundamentalista.
Você vê como são dois pesos, duas medidas? O pau que bate em Chico não bate em Francisco. Você vê como que as coisas são? Se eu estudo conhecimento secular, eu sou um exemplo de disciplina por passar horas e horas debruçado sobre um livro. Agora, se eu estudo coisas espirituais, eu sou fanático, louco, eu estou ficando bitolado, para você ver como que existe mesmo um trabalho espiritual para impedir que os homens busquem conhecimento espiritual. E uma segunda experiência que eu quero compartilhar também foi de uma conversa que eu tive com um amigo meu de serviço, que foi mais ou menos assim. Eu lembro que eu falava com ele dessas minhas experiências e passar horas e horas lendo a Bíblia, e ele, olhando para mim, disse assim: olha, Genilson, eu acho que uma pessoa que vai 2, 3 vezes na igreja, que fica muito lendo a Bíblia, já vai pendendo para o fanatismo, para uma mentalidade mais radical, né? Eu acho que isso não é bom. Quando ele me disse isso, eu fiquei tão indignado, inconformado, que eu respondi para ele: ô fulano, seu filho vai na escola? Vai. Que idade que ele tem? 10 anos. Ok. Quantas horas ele passa por dia na escola? 4, 5 horas. E quanto tempo ele gasta em casa estudando as coisas, as tarefas da escola? Mais 1, 2 horas. Pois bem, seu filho passa todo esse tempo estudando e você não chama de fanatismo, nem acha que é um exagero da sociedade atual, acha que é algo normal. Agora, porque eu passo 2, 3 horas lendo a Bíblia, meditando em coisas espirituais, eu sou bitolado, fanático, fundamentalista? Eu lembro que quando eu disse isso para ele, com essa firmeza, com essa indignação, até muito mais, ele ficou até em choque, porque você vê como que não faz sentido, como que uma regra vale para uma coisa e não vale para outra. E não e nisso, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas nisso não consiste também o mal da nossa geração, que ela leva muito a sério o conhecimento secular, científico, enquanto que ela vira as costas totalmente para o conhecimento espiritual. E muitas vezes a gente vê isso até dentro da igreja, até dentro da comunhão com os irmãos, você vê pessoas com as costas totalmente viradas para a palavra, sabendo que a palavra é a vida espiritual do cristão. A palavra é o elemento fundamental, essencial, para que a gente não seja enganado, para que a gente mantenha nosso espírito vivo, acordado, conectado com Deus. E veja que a nossa geração, já falei isso em outros vídeos, é a que mais tem o privilégio de poder acessar a Bíblia, porque eu tenho a Bíblia aqui, ó. Tenho aqui 5 Bíblias digitais e eu posso acessá-las em várias traduções, tudo de graça. E a nossa geração não sabe tirar proveito disso. Mas voltando ao nosso assunto, que é Provérbios, e essa minha experiência com a sabedoria, o que eu quero deixar aqui para você é o seguinte: não dê mais nenhuma desculpa. Que você não tem inteligência, que você não fez curso de teologia, que você não nasceu para isso. Porque o grande segredo para se ter sabedoria consiste no simples fato de você, com o coração sincero, olhar para Deus e dizer: Senhor, me dá sabedoria. E a sabedoria virá para você e você vai ficar maravilhado com o que você vai conseguir fazer no Senhor. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe e que você alcance esse caminho de sabedoria. Deus te abençoe.